fim da guerra Irã-Iraque, em agosto de 1988, a economia iraquiana estava de fato à beira do colapso, e também internamente havia tensões sectárias pelo país. Os maiores credores da dívida da nação eram a Arábia Saudita e o Kuwait. O governo do Iraque tentou fazer com que esses países perdoassem parte do débito, mas eles se recusaram. Além da questão econômica, o conflito entre o Iraque e o Kuwait também acontecia por disputas territoriais. O Kuwait era parte da província de Bassorá, na época da dominação do Império Otomano, que passou a ser reivindicado como território iraquiano. A família real kuwaitiana havia concluído um acordo de protetorado com o Reino Unido em 1899, deixando assim a responsabilidade aos britânicos de cuidar da política externa do país. A fronteira entre as duas nações foi desenhada então pelos ingleses em 1922. A criação de um Kuwait independente tirou a única saída para o mar que o Iraque tinha. Os kuwaitianos rejeitaram todas as tentativas dos iraquianos de tentar manter qualquer provisões no país. O governo de Saddam, logo após o conflito com o Irã, começou a acusar o Kuwait de extrapolar as cotas da OPEP, que era a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Desde o início do século XX, o governo do Iraque reivindicava o território do Kuwait como província iraquiana. Protegidos militarmente pelo Reino Unido, os governos do Kuwait evitaram as tentativas de invasão iraquianas. Em 1988, agravaram-se os problemas entre Iraque e Kuwait. A causa imediata foi a disputa por territórios de fronteira, o que provocou incursões militares iraquianas em território kuwaitiano e serviu para mostrar o poderio do exército do Iraque, armado com modernos equipamentos comprados de indústrias bélicas da França, da União Soviética, dos Estados Unidos e até do Brasil. Em 2 de agosto de 1990, as tensões entre os dois países culminaram com a invasão e a ocupação do Kuwait por tropas do exército de Saddam Hussein, presidente do Iraque. A invasão provocou repúdio de grande parte dos governos ocidentais e foi tema de reunião extraordinária do Conselho de Segurança da ONU. Em princípio, foram impostas sanções econômicas ao governo do Iraque para obrigá-lo a retirar suas tropas do território ocupado. Entretanto, como o bloqueio econômico não surtiu o efeito esperado, o Conselho de Segurança autorizou a formação de uma aliança internacional para promover a desocupação do Kuwait, com o uso da força militar. Liderada por forças norte-americanas, uma poderosa coligação militar internacional foi enviada ao Golfo Pérsico em 17 de janeiro de 1991. Iniciou-se o maciço bombardeio a Bagdá, capital iraquiana. Essa operação militar ficou conhecida como Tempestade no Deserto e tinha como finalidade libertar o Kuwait da ocupação, destruir a força militar de Saddam Hussein e exibir ao mundo a moderna tecnologia militar dos governos ocidentais, Estados Unidos, Inglaterra e França. A Guerra do Iraque terminou em 28 de fevereiro de 1991. Durante o curto período da guerra, o mundo assistiu pela televisão ao desempenho dos sofisticados equipamentos bélicos da coligação militar internacional. A economia e o exército do Iraque foram bastante afetados. Grande parte das riquezas kuwaitianas foram saqueadas e os valiosos campos de petróleo foram minados e incendiados pelo exército de Saddam Hussein. Aproveitando-se do colapso político e econômico no Iraque, grupos religiosos e étnicos de oposição ao governo de Saddam Hussein, que eram xiitas no sul e curdos no norte, lançaram-se à guerra civil. Mesmo com a máquina militar semi-destruída, Saddam Hussein enfrentou os revoltosos e manteve o controle político do país, embora limitado à sua área central, já que por determinação da ONU, ao norte e ao sul do território passaram a existir zonas de exclusão, onde as tropas iraquianas não podiam atuar. Eu espero que com esse vídeo tenha lhe ajudado a entender um pouco o que foi a chamada Operação Tempestade no Deserto. Muito obrigado por você ter assistido, um grande abraço e fique com Deus.